cara do pai. Bem, pessoal, estamos aqui de volta em mais um vídeo. Vamos responder algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês sobre como foi esse tempo todo, quanto tempo de gestação eu estou. Quero começar mostrando a barriguinha. Gente, até anotei para poder não esquecer nada. Primeira coisa é sobre o vídeo da nossa reação, né? Vocês podem ter achado estranho. Nossa, mas vocês filmaram a reação? Quer dizer que vocês já estavam esperando? Não. Toda vez que eu faço um teste de gravidez, eu faço vídeos. Então, eu já apaguei vários vídeos no celular porque, obviamente, dava negativo. Então, nós vamos falar sobre esse assunto de ter filhos em outro vídeo, né? Um vídeo bem específico, bem longo e que vai valer muito a pena assistir. A primeira coisa que nós vamos falar que aconteceu durante esse período foi o sangramento que eu tive. Eu tive um sangramento. E eu quero falar sobre esse sangramento porque às vezes você é mãe de primeira viagem ou pode ter esse sangramento também e ficar com medo. Como eu já sabia o que era um sangramento de um aborto, eu sabia que não era um aborto. Porque um aborto ele vem acompanhado de um grande sangramento e de dores. E esse sangramento que eu tive foi um sangramento bem fininho e ele foi um sangue escuro. Então, foi assim, uma listra de sangue que saiu. A segunda vez foi após a relação, que saiu um pouco mais. Mas, um sangue um pouco mais vivo, só que da mesma forma foi pouca quantidade. E eu sabia que não era nada, e o Lucas também, né? Você ficou tranquilo em relação a isso? Porque eu não tive contração, eu não tive dor, eu não tive nada, e foi um sangramento muito pequenininho. E pontual, porque não foi nada que tenha se prolongado depois. Foi aquilo ali e depois acabou. Então, assim, um aborto ele só vem acompanhado, gente, de contrações ritmadas, de dores fortes e mais o sangramento, né? Que pode acontecer. Então, eu sabia que não era, mas assim, quando a gente descobriu a gestação, a gente demorou muito para ver o bebê, para ouvir o coração do bebê, né? E tudo mais. Só ouvi o coração do bebê pela primeira vez e vimos o coração do bebê, eu já estava com 3 meses de gestação. Então, demorou bastante. Tivemos uma ansiedade que não é uma ansiedade doença, é uma ansiedade normal, que qualquer pessoa tem, de querer ouvir o coração do bebê. Então, até ouvir o coração do bebê, a gente, né, ficou tranquilo, porque não medo de ter tido um aborto, mas queria saber como estava o bebê, né? Principalmente quantas semanas a gente estava, né? E a pergunta que não quer calar, de quantos meses eu estou? Temos aqui uma foto, vocês vão poder perceber que é a cara do pai. Ai, gente. Tem os meus olhos. Como vocês podem ver, dá pra ver absolutamente nada, mas eu vou deixar um videozinho pra vocês. Irmãozinho. Essa foi a nossa reação, né, vendo o bebê pela primeira vez. O Lucas estava postando colo, com a bagunça. Eu falei, grava, porque tem que gravar esse momento. E quantos meses eu estou? Indo última semana do 3º mês, às portas do 4º mês, para nossa surpresa. Estou com 12 semanas.
quase 4 meses. Daqui a uma semana eu estou indo para o 4º mês. Como tem sido até aqui, esses 3 meses? Bom, vou começar dizendo, depois eu vou deixar o Lucas falar. A gente descobriu a gestação, já estava, gente, com 2 meses. E a gente achou que quando a gente descobriu, estava muito cedo. É por isso que aquele teste deu tão positivo. Positivaço. E no exame de sangue, deu 9.000. Deu um número altíssimo. E a média possível é de 0 a 25, sendo o número 100 o mais garantido de gravidez. Mas teria que ser superior a 25, e entre 5 e 25, o resultado sempre negativo. E 9.000 é gravidíssimo. 9.000. Então, assim, eu já estava com 2 meses e a gente não sabia. O nosso bebê foi quase feito no dia da Aparecida. Quase. Isso se não tiver sido, porque a gente sabe que o ultrassom, ele não é... Não, mas o pior é, por exemplo, a gente não sabe quando foi fecundado. A gente sabe que quando começa a contagem das semanas, mas a fecundação pode levar 2 dias, 3 dias. Então, assim, o ultrassom também não acerta exatamente a idade do bebê. Então, assim, pode ter sido até feito no dia da Aparecida, gente, no dia 12 de outubro. Pode ser. Primeiro mês, eu não senti absolutamente nada. Foi uma gestação super tranquila. As pessoas me perguntavam, falavam, gente, eu não tô sentindo nada. Tá sendo muito tranquilo em relação à primeira gestação que eu tive. Agora, 2º mês em diante, o bicho começou a pegar, gente. E ainda tá pegando. Eu senti muito enjoo, mas nada comparado à primeira gestação. Essa gestação, agora uma coisa que eu tenho que falar. Resumidamente, essa gestação está sendo muito mais tranquila do que foi da Esther. Muito mais. Só que a gente também tem os nossos percalços, os nossos problemas. Que é o quê? Primeiro trimestre eu sinto muito sono, desânimo, enjoo. Então eu fico desanimada para tudo. Em relação a fazer comida, eu não posso com cheiro forte. Então a nossa vida deu uma desregulada. A casa ficou bagunçada, a comida ficou por fazer. A louça, gente, foi um furdunço do 2º mês em diante. Ainda estamos passando por essa turbulência, mas agora a gente está conseguindo equilibrar mais, se adaptar melhor, e porque eu acredito também que no 4º mês tudo vai melhorar. Eu de vomitar mesmo, eu vomitei poucas vezes, umas 4, 5 vezes no máximo, comparado à gestação da Esther. Eu tive hiperêmese gravide, então foi um trem brabo. Nessa gestação, é aquele enjoo que você sente e não consegue vomitar. Só vomitei em situações específicas, mas muito tranquilo. Mas a nossa vida ficou conturbada, porque a primeira gestação eu não tinha aquele compromisso de ter que fazer comida. Agora já tem criança, né? Já tem, né, uma família, uma estrutura de família que na primeira vez não tinha. Então, esse é a dificuldade do momento. O que você achou, Dani? Bem mais tranquilo. Só que tem isso. Tem mais demanda hoje por conta da Esther, porque na primeira vez era só nós dois e dá pra ir levando, mas casa com criança não tem jeito. Além da atenção que você tem que dar pra criança, tem também a sua parceira que está do seu lado, se sentindo mal, com aquele enjoo que às vezes se prolonga e que é muito tempo. E aí você tem que atender a demanda da criança, tem que ajudar na casa, tem que ajudar limpando aquilo, isso. Então a demanda fez o trabalho ficar um pouco mais pesado, mas nem se compara à primeira gestação. E detalhe que a Esther está na primeira adolescência do bebê. Para melhorar, Gente, eu prefiro que seja agora na gestação do que quando o bebê nascer. Então, a gente está pegando tudo agora. A Esther está numa fase de 2 anos, que diz que é a fase mais difícil, entre 2 e 3 anos, então a gente está vivendo essa fase agora, do choro, chora por tudo, aí ela se machuca a gente, é um terror. Mas a gente, de tudo, a gente está aprendendo a se adaptar também a Esther também. E tiveram outras coisas que aconteceram, que eu vou fazer outro vídeo sobre isso, que foi desfraude, desmame, fase de 2 anos, gestação e enjoo, tudo no mesmo tempo. Mas, olhando assim, parece, meu Deus, é muita coisa. Não, eu acho que muito mais tranquilo do que foi a primeira. Com certeza.
Eu acho que quanto mais gestação você tem, mais filho, você vai ficando mais calejado, mais preparado. Então, assim, de quem éramos no início, cruz, para agora a gente está aprendendo, sabendo lidar melhor do que quando foi da Esther. Eu acho assim. Porque ela também é bem independente, ela gosta de brincar sozinha, aprecia muito a nossa companhia, então basta assim, estar ali do lado dela, ser presente, ser presença, que o resto a gente vai levando. Quando eu tô bem, quando eu tô nos dias normais, a gente faz de tudo para casa ficar em ordem. Agora, quando a mulher não tá bem, a casa fica em desordem. E então é uma coisa que a gente tem que se adaptar e conversar sobre isso, o casal ter paciência. A parceira também, mesmo passando esse momento difícil, tem que deixar um pouquinho de mimimi também, porque às vezes a gente tem muito drama. Eu percebi que assim, eu não ia vencer o enjoo, tomando remédio, não tomando, eu não ia vencer. Então eu descobri que ou eu me levantava e fazia as coisas com enjoo mesmo, ou eu continuava deitada. Então, às vezes, a gente precisa largar de drama e fazer o que tem que ser feito. Porque os filhos e a casa não dão trabalho, eles são o nosso trabalho. E se eu deixo de fazer isso um dia, eu estou deixando de trabalhar, eu estou deixando de entregar o meu melhor a Deus, estou deixando de trabalhar para Deus. Então, depois que eu vi que, vai ser assim mesmo minha vida, então, vou fazer alguma coisa com isso. Eu vou continuar minha vida. E sobre a Esther ter ciúme, mudar de humor, alguma coisa assim? Eu acho que não. Porque ciúme eu não acho que ela teria. Mas agora, eu não sei como ela vai reagir. Isso é possível, mas acho que vai ser mais no campo afetivo. Por exemplo, o bebê, se necessário que a gente sempre tem ele no colo, sempre dê atenção, e ela já não ter tanta atenção assim, até porque a demanda de casa vai continuar, a demanda por ela vai continuar também, e sobretudo o bebê que vai ser a prioridade naquele momento. Então, ou ela vai assim dar um salto gigante no desenvolvimento independente dela, na independência, ou ela vai assim retroceder bastante. Tipo, ela já desfraldou, ela pode voltar a fazer xixi com na fralda. Pode ter alguns choros assim só para ter peito, colo, consolo. Claro que a gente não vai negligenciar afeto a uma criança, mas eu falo de toda a atenção tem que ser dirigida a mim. E a criança tende a ter esse ego maior. Justamente porque, há 2 anos atrás ela estava na barriga. Então esse processo de desenvolver-se naquilo que é fora dela é algo novo para ela ainda. Até porque 1 ano atrás ela era um bebê de colo ainda que ousava dar os seus primeiros passos, a se comunicar. E agora ela está cada vez mais se tornando um pequeno adulto, por assim dizer. Ela chama o irmão de irmão, ela dá beijinho, ela faz carinho, ela só é bruta. Às vezes ela quer pular na barriga, a gente briga com ela, fala que não. Mas assim, no início eu percebi que ela ficou bem grudada em mim, mas, até falei com você, nossa, ela tá muito grudada. Assim que a gente descobriu a gestação, é igual aquela coisa quando a pessoa tem cachorro em casa, o cachorro não para de seguir a mulher e depois descobre que a mulher tá grávida. A Esther ficou um pouco assim no início. Mas, aproveitando o gancho que o Lucas falou aqui sobre essa questão da Esther, sobre eu sentir culpa de ter o segundo filho, gente, não tem isso, tá? Porque eu vou ter filho, vou deixar minha filha de lado, você pensou nisso? Gente, não tem isso. Ter irmão é a coisa mais normal do mundo. E a cada irmão que vier, o que veio antes vai ter que se acostumar com o irmão que vai vir agora. Não tem esse negócio de eu ficar, vou negligenciar minha filha, poxa, mas aí eu não vou dar mais tanta atenção para ela. Não. A gente acha super importante ter irmãos para aprender a dividir tempo, para aprender a dividir os pais, aprender a dividir os brinquedos, porque para mim não tem coisa pior que criança grande que não sabe dividir as coisas. Porque às vezes a gente vê uma criança de 9, 8 anos brincando com a Esther e empurrando ou não dando o brinquedo, ou não conseguindo entender uma criança de 2 anos porque não tem irmãos dessa idade. Então não tem isso. Ter irmãos é normal, ter irmãos é bom, os pais precisam se abrir a isso e as crianças vão aprender a se virar com isso. São questões da vida normais e sem drama. E criar filho sem drama. É sem drama.
Última pergunta é sobre o sexo do bebê. E aí, Por que a gente não... Então, a gente já sabe o sexo, a gente vai descobrir agora, vai descobrir depois, vai fazer chá revelação, como é que vai ser? Então, vai ser bebê Kinder Ovo. É. Descubra a surpresinha na hora. Gente, isso não é egoísmo nosso, a gente não quer descobrir Pelo contrário. só pra nós, porque a gente quer fazer surpresa pra gente e não quer que a família descubra, porque a gente quer fazer a família sofrer por conta disso. Pra quem não sabe, a gente fez a mesma coisa na gestação da Esther. E não tem a ver aqui com gênero, não importa, tá? Tem a ver com, primeiro, que as nossas avós, bisavós, antigamente, elas tinham um parto e descobriam na hora. Não tinha essas palhaçadas de fazer chá revelação, que eu acho brega. Então, eu não gosto de chá revelação. Não acho que tem significado descobrir o sexo antes. Ah, mas é porque eu quero dar um nome pro bebê antes. A gente já tem os nomes. Nos próximos vídeos a gente pode estar revelando qual vai ser o nome do bebê, o significado dos nomes. Então, a gente já tem os nomes. É o bebê. A gente ama da mesma forma se identificasse sendo menina ou sendo menino. O que vai mudar ali a partir do nascimento tem uma diferença de criação entre homens e meninas, mas descobrir isso antes não vai mudar nada, porque tá na barriga. Pois é. Então, tipo assim, eu vou educar o menino de um jeito, a menina de outro, tendo as mesmas bases de valor. Mas descobrir na gestação não vai mudar nada, gente. Isso é uma coisa que pra nós é algo muito moderno, que só incentiva a ansiedade. Às vezes os pais compram todo o enxoval e o médico acaba errando o sexo, tem isso também. E o sexo passa a ser algo muito importante. Sabe como? As pessoas acabam dando muita importância se é menino ou se é menina. E pra nós isso não é importante, porque filho é filho. Dependente de ser menino ou menina. A gente não tem nada contra a cor, vocês podem estar presente à vontade. Mas descobrir o que nasceu não te impede de dar um presente rosa ou azul. Exatamente. Né? Não precisa, a criança não precisa chegar cheia de presente. Nasceu, vai usar poucas coisas, já tem as coisas guardadas da Esther. Então, com o tempo, as pessoas podem ir comprando presentes, nada impede. Né? Pois é. Acrescenta. Agora, é justamente isso. Um ponto crucial acho que seria a questão da ansiedade. Nem tanto voltar às origens e tudo mais, mas justamente esse ponto do, eu preciso saber. Porque se eu não souber, eu não vou ter paz, eu vou ficar agoniado. Não, porque eu tenho que saber, que eu tenho que, sabe, tem, a pessoa só olha pra si. Sendo que agora o foco já não é mais esse. Já é, ou a criança está sendo gerada. E de fato, não vai mudar nada a gente descobrir o sexo agora. Porque, bom, querendo ou não, é bênção de Deus, sendo homem, sendo mulher, e estamos abertos ao que vier. Uma coisa que eu lembrei que eu tenho sentido também são as dores no útero, gente. Fugindo totalmente do assunto. Porque meu útero tá sebrindo novamente, né? Dilatando. E o útero é um músculo, como você tem um músculo no braço. Então eu sinto esse estiramento de músculo assim aqui embaixo, assim, então essas cólicazinhas, que é diferente do parto. Às vezes você tá na primeira gestação, fica com medo, ai meu Deus, começou a sentir uma dor, já começa a ter medo. Não precisa ter medo, é coisa normal. Então isso assim, a dorzinha aqui se esticando. É isso, né? Concluímos tudo. É isso aí. Vamos ver os capítulos do próximo episódio. Pode demorar, mas vai chegar. Fala com ele que precisa vir mais vezes. Fala pra me obrigar mais. Sentar aqui, sentar e pregar ele aqui. Corta isso, corta. Beijo. Tchau.